Ou seja, eu venho há algum tempo falando alguns pontos que as Escrituras apresentam sobre a família. O título geral dessa meditação, dessa reflexão, que há alguns meses estamos fazendo, é os pais, os atalaias da família. São os pais que Deus constituiu não somente para gerar filhos, não é isso? Porque através do casamento quis o Senhor Deus, quando Ele criou o homem, viu que não era bom que o homem vivesse sozinho, e Ele criou a mulher, não é isso? Para que a raça humana se perpetuasse sobre a terra, crescesse, multiplicasse. Mas Ele não entregou somente esse privilégio, poderíamos dizer, aos casais, mas Ele entregou a responsabilidade de cuidar daquilo que é gerado através do casamento, através do matrimônio, que é a família. Cada casamento, não é isso? É, por assim dizer, o embrião de uma nova família. E não há nada que esteja sendo mais atacada nos dias de hoje do que a família. E o inimigo das nossas almas, ele sabe por que ataca tanto a família. Porque o seu objetivo é destruir a humanidade. O seu propósito é destruir a humanidade. E ele usa os seus instrumentos, não é isso? Para atuar nesse aspecto de atingir no cerne da família, no âmago da família, porque ele sabe que como já foi dito há muito tempo, a família é a célula máter da sociedade. E uma igreja, ela é composta também de famílias. Quando a família vai bem, a igreja vai bem. Concordam comigo, meus irmãos? Diga amém, não é? Quando as famílias vão mal, a igreja vai mal. E é por isso o desejo tão veemente do diabo é destruir a família, porque ele estará desestruturando, atingindo tanto a sociedade como a igreja. Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus está instruindo-nos a cada momento de como cuidar dessa responsabilidade que temos diante de Deus, que é amparar, cuidar, orientar e vigiar. Não é isso? No início do estudo nós lemos que o Senhor Jesus, Ele disse que em Lucas 12:39, que se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria para arrombar, diz a palavra, a sua casa, ele vigiaria para que isso não acontecesse. E nós sabemos que este ladrão é aquele que Jesus disse que veio só a roubar, matar e destruir. João 10:10, me parece. De forma que nós estamos meditando e tirando de cada família que encontramos na Bíblia lições positivas e também advertências para que vigiemos a fim de que a nossa família seja preservada. Amém? Seja preservada. E nós estivemos, meus irmãos, falando no estudo anterior, em 2 cultos, sobre a família de Eli e a família de Ana. Não é isso? A forma como Eli descuidou a sua família, os seus filhos,
e a forma como Ana, desde a sua gravidez, procurou orar e instruir o seu filho, que se tornou um grande homem na comunidade de Israel. Samuel é um dos homens mais importantes da sociedade israelita. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz. Só não foi rei para ficar igual a Jesus, mas ele foi profeta, ele foi sacerdote, não é isso? E de forma que nós vemos como Deus instruiu e Deus honrou aquele homem, a ponto de quando Israel rejeitou a Samuel, o Senhor disse: fica tranquilo, Samuel, eles não rejeitaram a ti, mas a mim. E ministrando uma vez aos obreiros, nós tivemos a oportunidade de mostrar como mesmo Saul sendo rei, a referência espiritual de Israel era Samuel. Porque todas as vezes que havia um problema, Deus não mandava ao rei, dizia: vá a Samuel, e instruía Samuel como resolver o problema. De forma que nós queremos dar, não é isso, segmento a este tema. Tratamos de ensinar, formar os nossos filhos a reverenciar, a respeitar a casa de Deus, a respeitar o culto, a respeitar a igreja e a respeitar as autoridades que Deus constituiu para liderar, para instruir, para orientar a igreja. Nós precisamos orientar os nossos filhos a ter o temor de Deus, a honrar a casa do Senhor. Que eles cresçam amando, honrando a casa do Senhor, a reverência no culto na casa de Deus, o culto a Deus, não é? E a reverência, o respeito à igreja, como corpo de Cristo, que Ele deixou aqui neste mundo para realizar e dar continuidade ao seu reino. E aqueles que Deus constituiu sobre a igreja. Quando nós ensinamos aos nossos filhos essas verdades, eles crescem sadios e sempre honrarão ao Senhor, a casa do Senhor e a liderança da casa do Senhor e, sobretudo, o culto a Deus. Hoje gostaria de falar da responsabilidade. Nós já damos alguns lampejos sobre esse ponto e prometemos que tocaríamos com maior amplitude mais à frente, que é a responsabilidade não só de trazer os nossos filhos à casa do Senhor. Há muita gente que, às vezes, em crise na família, diz assim: mas pastor, eu levei os meus filhos, os criei na casa do Senhor, não é isso? Levei à escola dominical, levei ao círculo de oração infantil, e eles, quando crescem, me dão tanto trabalho, me dão tanta dor de cabeça, que não... O nosso cuidado não se prende somente a levá-lo à casa do Senhor. Nós precisamos transformar a nossa própria casa em casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Instruir os nossos filhos. Nós falamos aqui também em uma oportunidade de que falamos da nossa família como igreja, a igreja que está em tua casa. A responsabilidade dos pais de ensinar a palavra de Deus. Um pai não pode negligenciar a leitura, o estudo da palavra, porque ele precisa orientar e ensinar aos seus filhos, como sacerdote do lar. A responsabilidade que nós temos em instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Não podemos depender só do pastor, depender só do presbítero, depender só do obreiro que está na igreja, mas precisamos transformar a nossa casa em uma escola da Bíblia. Amém, meus irmãos? Instruir
24 horas os nossos filhos. E eu quero ler, para tratar deste assunto, o capítulo 6 de Deuteronômio, não é isso? O livro da repetição da lei, como se Moisés estivesse repetindo para que ficasse bem gravado no coração do povo de Deus, já que ele estava despedindo-se da comunidade, da liderança do povo de Deus. Capítulo 6, vamos ler do versículo 1. Eu leio para que participe, toda a igreja participe, eu leio um versículo e a congregação lê o que segue. Abra sua Bíblia, ninguém deixe de ler e lê de forma audível, amém? Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 1 diz: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Versículo 2. E o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E as escreverás, vamos ler juntos? E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quem diz amém, meus irmãos? Então, o Senhor Deus, não é isso? Propõe aqui ao povo de Israel que obedeçam a sua palavra e que não somente, ou seja, que amem ao Senhor e que obedeçam a sua palavra e que estabeleça a palavra como o centro, como a base da sua família. O grande problema hoje, não é isso? É a falta justamente desta atitude para com a família. Como eu disse, não podemos esperar que os nossos filhos aprendam só no culto, mas muitas vezes trazemos os nossos filhos à casa do Senhor, ao culto de doutrina, à escola dominical, ao ciclo de oração de criança, mas em casa desmanchamos aquilo que ele aprendeu na igreja, com as atitudes, não é isso? Com o testemunho, aquilo que ele aprendeu não ver dentro do lar. Por isso, o Senhor Deus diz no versículo 5, a palavra de Deus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração, não de lábios, e de toda a tua, e de todo o teu, e estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Só a partir daí, não é isso? As intimarás a teus filhos, não é? Então a responsabilidade dos pais não é só ensinar, mas é
viver aquilo que ensina. Amém, meus irmãos? Para que aquilo que nós ensinamos à nossa família, a família veja em nós o exemplo, como pais. Amém, meus irmãos? Como é bom quando os filhos percebem que tem pais que verdadeiramente amam ao Senhor. Amém, meus irmãos? Os filhos percebem que os seus pais amam realmente ao Senhor. Eles percebem que os seus pais não só leem a Bíblia, eles ensinam as Escrituras, mas eles cumprem as Escrituras, amém, meus irmãos? Eles guardam, não é isso? Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Porque antes de tudo, em primeiro lugar, deve ser os pais que devem amar e dessa forma dar exemplo aos filhos de que verdadeiramente amam ao Senhor com todo o poder e com a sua alma, amam profundamente ao Senhor. Será, irmãos, que os nossos filhos percebem isso em nós, na nossa casa? Será que eles notam que o papai e a mamãe amam de verdade ao Senhor? Amam de coração, não é? Amam com todo o poder, com toda a sua alma, como diz a palavra de Deus aqui. Porque esta deve ser a nossa atitude antes de ensinar aos nossos filhos. Veja o versículo 5. Repita após mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Isso aí o Senhor não está dizendo aos nossos filhos, está dizendo aos pais. Amém, meus irmãos? Está dizendo primeiramente aos pais. E depois de você amar o Senhor, guardar os seus mandamentos, amá-lo com toda a força, com toda a sua alma, disse, a partir daí você terá condições de intimar, ensinar aos seus filhos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Antes de tudo, os pais devem corresponder à exortação de Deuteronômio capítulo 10. Abra a Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia. Então, capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 12. Diz, agora, pois, ó Israel. Vamos ler juntos? Vocês repetem após mim? É capítulo 10 e versículo 2. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temais o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém, meus irmãos? Antes de tudo, os pais devem cumprir, corresponder a essa exortação que Deus dá através da sua palavra. Não é isso? Para que obedeçam, para que amem ao Senhor, não é? E quando é que os filhos notam que os pais amam ao Senhor? Quando os pais vivem uma vida de obediência à palavra. Amém, meus irmãos? Uma vida de obediência à palavra, uma vida de santidade. Eles percebem que realmente os seus pais amam ao Senhor, obedecem a sua palavra e podem exortá-los e ensiná-los. Capítulo 11, versículo 13, nós lemos assim: será
que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E o que é que diz mais? E ensinai-as a quem? A vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém, irmãos? Os pais crentes, eles não contam história de monstro, de fantasma, quando os filhos vão dormir. Olha, meu filho, vou contar uma história de carochinha a você. Não, os pais, quando os filhos se deitam, ao deitar, não é verdade? Eles contam histórias da Bíblia, histórias da palavra. Amém, meus irmãos? Edifica os seus filhos com a palavra de Deus. Quando os pais permitem que Deus trate primeiro o seu coração, trazendo a conversão e santificação, isso se estenderá com segurança aos seus filhos. Por isso está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6: e o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Veja o que a palavra de Deus diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente. Ele santificará a você e a sua semente. Ele fará pacto, aliança com você e a sua semente. Os seus pactos, a sua aliança se estenderão aos seus filhos. Glorificado seja o nome do Senhor, porque a circuncisão era um símbolo, não era um sinal do pacto, da aliança que Deus havia feito. Veja que pela ordem de Deuteronômio 10 e 12, vemos que os pais devem temer a Deus, andar em seus caminhos, amar e servir a Deus. Reitero, para que a família ame e se submeta à palavra, os pais devem ter vida pautada pela mesma. Quem diz amém, meus irmãos? Por isso, no capítulo 6, onde nós lemos, antes de orientar os pais a intimar, não é? A estabelecer a palavra como parâmetro, como base no seu lar, manda primeiro que os pais amem ao Senhor, vivam de forma que agrada ao Senhor. Essa palavra tem que estar primeiro no coração e na alma dos pais para poder ser aplicada em sua casa e não só de boca, não é? Quando, meus irmãos, os pais amam ao Senhor, não é? Leem a palavra em casa, oram, não é? Os filhinhos vão vendo aquilo e sem que não precisa o pai sequer ensinar. Eles vão aprendendo, não é isso? Pelo exemplo dos seus pais. Amém, meus irmãos? Vão aprendendo, não é? E quando eles vão crescendo, vão vendo os pais amam a palavra, leem a palavra em casa, oram a Deus, não é? O que é que eles fazem? Eles aprendem, eles desejam o mesmo. E é por isso que muitos filhos de crente, antes de ir à escola, já estão pedindo que ensine a ler.
papai, mamãe, eu quero aprender a ler. E eu quero aprender para quê? Para ler a Bíblia. Como vocês leem, amém, irmãos? Como vocês leem, eu quero aprender. Nós temos exemplos disso, não é? Como foi o caso de Lloyd e Eunice, que transmitiam um exemplo de fé para o seu filho Timóteo, que quando cresceu, se tornou um obreiro da igreja, não é? Paulo descobriu ele, apesar de ter um pai que não era cristão, era gentil, era grego. E a Bíblia, o texto dá a entender que ele não era cristão. Mas, apesar disso, a avó e a mãe salvaram a situação com Timóteo. Não é verdade, irmãos? Ensinaram. Porque lá na epístola de Paulo a Timóteo, não vou ler 2 Timóteo 1:5, ele diz isso. A fé que habitou primeiro em Lloyd, tua avó, e em Eunice, tua mãe, e que estou seguro, disse Paulo, que habita em você, Timóteo. Habita em você. Amém, meus irmãos? Habita em você. Quando os filhos têm os pais que oram, que procuram buscar a presença de Deus, que leem a palavra, os filhos com certeza vão seguir aquele exemplo. Amém, meus irmãos? Vão seguir aquele exemplo. Vão seguir aquele exemplo. Porque são exemplos que a gente vive dentro da nossa própria casa, né? São exemplos que vivemos dentro da nossa própria casa. Eu não quero, irmãos, que vocês entendam que quando eu conto algumas experiências, eu quero me colocar como exemplo, como melhor. Não, de forma nenhuma, não é? Todos nós podemos cometer falhas. Não estou falando de pecado, de falhas na criação. Mas a gente percebe a influência que os pais têm sobre os filhos. Amém? Eu fui missionário. E muitas vezes, naquele tempo, tive que viajar sem deixar nada em casa. E a viagem era longa, era uma noite para a fronteira de ida e uma noite de volta. E muitas vezes viajava, ia só com o dinheiro da passagem. Nem com o dinheiro para almoçar e jantar. Eu tinha que ir para só almoçar ou jantar quando recebesse o sustento que a igreja mandasse. Porque naquele tempo era em real e era uma inflação terrível aqui, a hiperinflação, e o dinheiro não alcançava. Mas eu tinha em casa uma esposa, que orava com os filhos, para que Deus mandasse o pão. Depois isso melhorou. Porque eu fui o primeiro, mas depois isso melhorou no meu tempo mesmo. Melhorou. Mas acontece que eu tinha uma mãe, meus filhos tinham uma mãe que orava. E uma noite um dos filhos adoeceu gravemente. E a mãe não teve outra postura, outra atitude, outra saída, senão dobrar os joelhos. E o lugar que a gente morava, vivia, meu Deus do céu, alguns irmãos daqui já viram fotos e já foram lá e viram onde a gente vivia. Era muito difícil. Era matagal para um lado, para o outro, frente, para trás, e aquela casa lá no meio, até perigoso. Mas os filhos dobravam o joelho com a mãe e oravam a Deus. Quando a mesa estava vazia, oravam a Deus. E isso foi desenvolvendo, irmão, a fé dos nossos filhos. E sabe que eles, quando iam brincavam, tinha um dos filhos que tinha uma hérnia. E eles brincavam, deitava ela em cima do banco e começavam a orar e ungiam para que Jesus curasse. Onde aprenderam isso? Aprenderam vendo o pai fazer, vendo a mãe orar sobre os enfermos, entendeu? E isso vai crescendo nos nossos filhos. O nosso exemplo vão marcando a vida dos filhos, não é? Então, meus amados irmãos, nós ensinamos não só quando
ministramos a palavra a eles, mas quando nós vivenciamos a palavra. Amém, meus irmãos? Quando nós vivemos a palavra, eles aprendem também a fazer o mesmo. De forma que, para recomendar a palavra aos nossos filhos, primeiro devemos aplicá-la ao nosso coração. Deuteronômio ainda, gosto muito deste livro, Deuteronômio capítulo 32, versículo 46, 32, 46 e 47. 32, 46 e 47. Disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a quem? A vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é o quê? A vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que, passando o Jordão, ides para possuí-la. Amém, meus irmãos? Então praticai, vivei, ela é a vossa vida. A palavra é a nossa vida, irmãos. Assim como o pão, o alimento, a água, é a nossa vida, não é? E a palavra de Deus aconselha. Observe que Deuteronômio 6 e 8 e versículo 9 lança grande responsabilidade sobre os pais. O pronome tuas, teus, prevalece nesse texto. Veja o versículo 8 e o versículo 9 diz: também os atarás, por sinal, aonde? Na tua mão, pai. E te serão por testeiras, pai, entre os teus olhos. E as escreverás, pai, nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? A palavra tem que invadir a nossa casa e a nossa vida. Amém, meus irmãos? Tem que invadir a nossa casa e a nossa vida. O costume dos judeus desde o 2º século tem sido de usar 4 seções da lei. A primeira, para lembrar a santificação, eu não vou ler para adiantar, Êxodo 13, de 1 a 10. Lembrar a gratidão a Deus através das ofertas, Êxodo 13, 11 a 16. Lembrar o dever de viver e ensinar a família os mandamentos de Deus, Deuteronômio 6, 4 a 9. E a responsabilização dos pais por terem presenciado os livramentos e por sua experiência com Deus, pois é isto que Deus e os nossos filhos esperam de nós, Deuteronômio 11 e 13. De forma que eles colocavam as passagens da lei sobre as correias que cingiam em sua mão direita e sobre a fronte, antes das orações matutinas. Chamavam o tefilim, as orações, e filatérias, provavelmente como meio de proteção. De forma, meus amados irmãos, que os pais devem ter essa postura tanto de tefilim, que é uma postura sacerdotal de orar pela família, como Jó fazia, está em Jó 1 e 5, desde o estágio embrionário, os pais devem orar pelos filhos, como fizeram os pais de Sansão em Juízes 13, 11 a 18. Ana, como falei anteriormente, entregou ao Senhor o seu filho Samuel, antes dele nascer, 1 Samuel 1 e 11, e disse ao sacerdote ali: por este menino orava eu. Estabelecer a palavra como meio de proteção da família, como eram as filatérias, usavam provavelmente como meio de proteção, protegidos do mal, guardar o coração dos filhos. Por isso o salmista no Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra onde, irmãos? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Estabelecer a palavra como mezuzá, ou seja, poste na porta,
O versículo 9 de Deuteronômio quer dizer isso, capítulo 6 e versículo 9, como nós lemos aqui anteriormente, diz assim: e as escreverás nos umbrais de tua e nas tuas portas. A palavra pode funcionar como filtro de nossa casa e como segurança da porta de nossa casa. A segunda responsabilidade, a primeira de cumprir, viver, para ensinar com o nosso exemplo aos nossos filhos. Eu não posso viver em casa de forma que desmanche aquilo que os meus filhos aprendem na igreja. Me entendem, irmãos? Eles aprendem tudo certinho na igreja, mas quando chega em casa, encontra o pai e a mãe desmanchando tudo que ele aprendeu na igreja. E a segunda responsabilidade é instruir. Depois disso, de amar e cumprir. Capítulo 6 e versículo 7. Agora o Senhor diz, depois de dar provas que amamos a Ele e vivemos em obediência à palavra, paz. Aí diz, e intimarás a teus filhos, e dela falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja que a versão corrigida diz que os pais devem intimar, diz assim, e as intimarás. Intimarás o quê? A palavra, o mandamento aos teus filhos. Amém, meus irmãos? Intimarás a teus filhos. Examinando várias versões das Escrituras, podemos tirar alguns sentidos da palavra intimar e ver que intimar significa mais do que ler a Bíblia para os nossos filhos. Numa versão que gosto muito, espanhola, que já usei muito quando missionário, Casiodoro del Reina, não diz intimar, diz repetirás. Quer dizer que o pai tem a responsabilidade de repetir a palavra, seja lendo, seja ensinando. Repetir aos filhos, repetir aos filhos, repetir aos filhos. Amém? Vamos usar aquela expressão de Paulo, ele disse, não me canso de dizer as mesmas coisas, de repetir as mesmas coisas, ele diz à igreja. Por quê? Quem se lembra? Porque é segurança para vós, não é? Porque muitas vezes a gente diz, nós lemos aquele versículo de Provérbio, instrui ou ensina o menino no caminho em que se deve andar, porque quando for velho não deixará ensinar o caminho. Que caminho é este? O caminho do Senhor. Ensinar os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Intimar. A versão Casiodoro diz assim, repetirás e repetirás a teus filhos. Na versão atualizada diz, e tu inculcarás, meter na cuca. O que é a cuca? É a cabeça. Na corrigida aqui, intimarás. Intimar, Aurélio define como ordenar ou determinar de modo impositivo na mente dos nossos filhos. E isso não se faz com uma leitura de ano em ano, irmãos. Isso é diariamente, culto doméstico, quando vai dormir, quando vai comer, a palavra, incutir na mente dos nossos filhos. Inculcar é repetir alguma coisa com insistência para frisá-la no espírito. O dicionário Wise define, diz que inculcar significa dar a entender, gravar, imprimir no espírito, repetir seguidamente. Se tem uma coisa que você tem que repetir, irmãos, não é os gols dos times de futebol, não são as cenas do filme e da novela,
Não, Senhor, não é o que está no grupo de internet. Não, é inculcar a palavra, é repetir a palavra, é ensinar a palavra, é gravar a palavra na mente do teu filho. Ensinar, 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 de forma que a sua mente fique cheia, possuída pela palavra. E dá a entender, a conversa de um pai deve ser sempre a palavra com seus filhos. Já pensou, irmãos? Voltemos um pouco e pensemos para onde o filho do hebreu se virava, estava a lei. Para onde se virava, estava a lei. Quando ele ia entrando, a lei estava na porta, estava... Quando ele chegava à mesa, a palavra. Quando ele ia se deitar, a palavra. Quando ele se levantava, a palavra. Quando ele saía para caminhar, a palavra. Amém, meus irmãos? Quando retornava, a palavra. Porque diz aqui: e intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, não é? Aí, assentado na tua casa, depois diz, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Dessas definições e variadas versões das Escrituras, concluímos que a nós, como pais, compete ordenar de maneira impositiva e repetitiva a nossos filhos a palavra de Deus, de forma que eles cheguem a gravar na própria mente a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque não tem coisa que esteja sendo mais atacada miseravelmente e injustamente do que os nossos filhos e os nossos netos. Estão invadindo, irmãos, em todo lado. Estão impondo, querem impor na mente dos nossos filhos e dos nossos netos o pecado, o desvio moral. Então, já que Satanás está usando os seus, o que é que você está fazendo, pai? O que é que você está fazendo, mãe? Palavra na cabeça dele, palavra na mente dele, palavra no coração dele. Conversa com ele, ensina de manhã, de tarde, de noite, ao levantar, ao sentar à mesa. Palavra, palavra, palavra. Pastor João Fernandes já está no céu, não tenho dúvida, pelos frutos daquele homem. Mas ele foi embora. Mas quem chegar na casa dele, a Bíblia está lá, escrita, a Bíblia do culto doméstico. E quando ele era pastor em Petrolina, eu fui muitas vezes convidado. Ele gostava de me convidar e eu gostava de estar com ele. E ele me convidava, mas todas as manhãs, antes do café, era 1 hora de culto doméstico. E cada dia se lia, toda a família, um capítulo da Bíblia. Ia girando. E eu também ali no meio com ele. Girando a Bíblia. Até que terminava a Bíblia. Terminou a Bíblia, voltava a zero novamente. Novamente. E se cantava 3 hinos. E cada dia, cada um orava. Resultado? Os filhos todos na igreja servindo ao Senhor. E vários obreiros, 2 pastores e outros que cooperam na obra de Deus. Este é o resultado. Então, como alcançar, não é, o progresso no ensino aos nossos filhos? Então, vocês, meus irmãos, pais, mães, têm uma tarefa tremenda. E você não pode terceirizar essa tarefa que Deus entregou. A tarefa de inculcar na mente dos seus filhos o ensino da palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque quando eles forem velhos, eles se lembrarão do ensino. Do ensino. Como Gideão disse ao anjo, disse, onde estão as maravilhas que os nossos pais falaram? Como Asaf diz em um dos salmos. Ele diz,
que os pais ensinaram. E como alcançar o progresso no ensino aos nossos filhos. No capítulo 6, onde nós lemos, falando a palavra aos filhos. É importante ensinar a palavra aos filhos, a fim de que as gerações vindouras sejam preservadas. Porque no livro de Juízes há uma palavra muito triste, onde diz assim, que não conheciam ao Senhor aquela geração. Não conheciam ao Senhor, por isso tanta crise, tanta dificuldade. Levantava um juiz, libertava o povo, daqui a pouco o povo caía de novo no pecado, aí vinha o inimigo, submetia, levantava outro juiz, e daqui a pouco o povo ficava assim, sem governo, sem rumo. E quando os pais descuidam essa área no seu lar, os filhos ficam sem rumo, irmãos. Os filhos ficam sem destino, sem direção. Mas é importante ensinar a palavra aos filhos, a fim de que as gerações vindouras, os nossos netos... Eu estava estudando hoje essa palavra e eu estava vendo como é interessante, irmãos. E a nossa tarefa não se termina com os filhos não, porque nós vamos ver mais na frente que quando nós terminamos de criar os nossos filhos, a palavra de Deus recomenda-nos a cuidar dos nossos netos. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Você cuidou dos filhos, mas tem os netos ainda. Quantos avós têm salvado os seus netos do inferno, irmão? Quantos avós têm salvado os seus netos do desvio? Porque os pais se casam, se desmantelam o casamento, mas o avô e a avó ficam ali, meu filho, o caminho do Senhor, o caminho do Senhor, o caminho do Senhor. E salva os netos, irmão. Eu tenho visto netos obreiros com os pais tudo desviado, desmantelado. Acabaram o casamento, se divorciaram, desmantelaram tudo, um foi para o norte, outro para o sul, mas os filhos estão na casa do Senhor. Sabe o que foi? Foram os avós, irmãos, os avós. Não deixe o teu neto se desviar. Se os pais não têm exemplo, não têm vida, salva os teus netos, para que a geração não morra sem Deus. E seja preservada. Deuteronômio 6:2, veja o que diz. Diz, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, e quem mais? Teu filho, e quem mais? E o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Aí Deus está dizendo assim, pai, ensina aos teus filhos, depois ensina aos teus netos, e eu vou te dar vida prolongada para que tu cuides dos teus netos, ensinem o caminho do Senhor. Talvez muitos avós aqui ainda estejam vivos, porque Deus quer que salve os seus netos e ensina os seus netos. Estão velhinhas ali, mas ensinando. Estão velhinhos, mas ensinando aos seus netos. Ensinando aos netos, preservando a sua geração, preservando aos filhos e netos. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 9 e 10. Capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, como diz: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a quem? A teus filhos, somente? E aos filhos de teus filhos. Aleluia. Ensina aos teus filhos.
Faz ele conhecer, amém, os mandamentos do Senhor. E não te limita somente a isso, ensina aos filhos dos teus filhos. Olha, avô, você não tem o que fazer? Você não tem neto não para ensinar? Vó, você que está já idosa, bem avançada, não tem neto para ensinar? O Espírito Santo está dizendo, ensina os teus netos, instrui os teus netos. Tudo está muito difícil na casa dos teus filhos, mas segura os netos. Segura os netos. Teus filhos estragaram o projeto divino, mas segura os netos. Segura os netos no caminho do Senhor. Falando a palavra aos filhos. E a palavra de Deus diz, ensina em casa. Veja aí. E falarás assentado aonde, irmãos? O 7, intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado aonde? Falarás assentado aonde? Em tua casa. Aí fica implícito o culto doméstico, sim ou não, irmão? Ensina. Ensina. Aí diz, deitando-te e levantando-te. Fica implícito o que está no Salmo 1 e 2, né? Sentado, deitado, ensina ele a palavra. É por isso que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o quê? O conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, e de dia e de noite. Ensina aos teus filhos, aleluia! De dia e de noite, de dia e de noite. Essa é a tarefa que Deus entregou a nós, irmão. Ensina de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. De dia e de noite. Ao entrar, ao sair, ensina. E tem uma coisa, escreve nas portas, ó irmão. Quando o filho de um hebreu entrava, já achava a lei na porta. Já começa ali, já começa o limite, né, irmãos? Ali já está o limite, a palavra. Amém? A palavra. No trabalho, diz, andando pelo caminho, vai fazer as tarefas com os teus filhos, ensina. Amém, irmãos? Ensina eles a guardar, a ler. Amém? Em toda atividade que realizamos com a nossa família, a palavra de Deus deve ter prioridade. Por isso ela está atada na nossa mão e entre os nossos olhos. A Bíblia Viva diz assim, amarre este mandamento nos dedos, como constante lembrete, fixe todos eles na sua testa. Significa a santificação em toda maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro na primeira epístola 1:15. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. Ei, irmão, que coisa linda é quando uma casa, irmão, instruída no caminho do Senhor, a santidade habita naquela casa. Não há espaço para o diabo, irmão. O diabo corre em disparada, irmãos, quando a palavra habita na nossa casa, quando o culto doméstico é praticado, quando as atividades espirituais são a nossa casa é transformada num santuário. Por isso, não devemos perder essa visão da palavra. A palavra deve ter o domínio na nossa casa, assentado no terraço, na mesa, na cozinha, na sala de estar. Dizia, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas
portas, na corrigida, na Bíblia Viva diz assim: amarre este mandamento nos batentes das portas da tua casa. Para que ninguém tropece, irmão. Amém? Para que ninguém tropece. No quarto também, deitando-te. Ao invés de ter uma televisão lá para você ver filme de sexo explícito com a sua esposa. Eu não estou lá no teu quarto, mas o Espírito Santo está lá e está vendo. O crente que é inteligente não bota uma televisão no seu quarto, de dormir com a sua esposa ou o seu filho. É lugar de orar a Deus, de estar ali meditando nas coisas de Deus. Eu sei porque eu estou falando, porque eu já tenho resolvido o problema. A esposa pede para o marido alugar um filme daqueles, sabe, daqueles imundo. Ou o marido. Não, pastor, é para criar o ambiente. Ambiente, coisa nenhuma. Tu vai puxar os demônios para dentro do teu quarto. Está forte essa palavra, mas é a palavra de Deus, irmão. A palavra tem que ter domínio quando vai deitar. Então até na minha cama, na nossa cama, a palavra tem que ter domínio, irmão. Tem que ter prioridade, tem que ter espaço. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Já passei 5 minutos. Nós vamos continuar depois, amém?